Nós hoje vamos abrir no livro de 1 de Samuel, que é um livro bastante interessante que vem a seguir ao livro de Juízes. E o livro de Juízes é como que um ciclo vicioso que se torna numa espiral. Ou seja, é um ciclo vicioso em que o povo está a fazer algo cíclico. O povo afasta-se de Deus, Deus envia uma nação para castigar o povo arrepende-se, Deus envia um juiz para libertar o povo e voltamos ao início. O povo afasta-se de Deus e continua assim um ciclo, só que vai ficando cada vez pior e daí ser uma espiral. E no final do livro de Juízes, a situação não está mesmo nada boa. A desobediência a Deus é enorme. E Samuel, ele como que aparece como aquela brisa fresca em dias de calor. Ou seja, numa altura em que o próprio sacerdote era uma pessoa cínica, que já não acreditava que Deus podia falar e que Deus estava a falar com o seu povo. Aparece Samuel para ouvir a voz de Deus. O sacerdote Eli é aquela pessoa, e depois dele vêm os seus filhos, que continuam a desobediência a Deus de forma escandalosa. Ou seja, o povo vem para dar os seus sacrifícios a Deus e Eli e os seus filhos ficam com grande parte daquilo que o povo trazia para adorar a Deus. E é algo chocante. E temos Samuel. Samuel parece aquela pessoa ideal no momento ideal, o último juiz, digamos assim. Ele é o último dos juízes. Mas aquilo que vamos ver hoje é que parece que Samuel se esqueceu um bocadinho daquilo que aconteceu com Eli em relação aos filhos de Eli. Mas só para lembrar o seguinte, ser juiz não era apenas administrar justiça, era dar direção ao povo de Deus. Ou seja, era estar a mostrar ao povo de Deus como devem viver, tendo Deus como rei, Deus como soberano. Era esse o propósito. E nós vamos olhar para o capítulo 8 de 1 de Samuel, que fica ainda mais interessante quando pensamos no capítulo 7 de Samuel. E só para vos dar um bocadinho de contexto. O povo de Deus tem a arca do Senhor. Então a arca é o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Só que chega a um ponto, no capítulo 4, em que a arca é levada pelos inimigos. Os filisteus eles expoliam a arca do Senhor aos israelitas. Eles levam consigo. Eles derrotam o povo e levam o símbolo da presença de Deus. Eles colocam no seu templo, mas a coisa não corre bem. E em vez de vermos o povo de Deus a tentar ir buscar a arca, vemos que Deus vai agir de tal forma que são os próprios filisteus a devolver a arca. Há tantas mortes entre os filisteus provocadas por Deus porque a sua mão está pesada e é dura para com os filisteus, que eles mandam a arca embora, de volta para o território israelita. Só que a coisa não corre bem quando chega ao território israelita porque o povo não sabe como lidar com a presença de Deus. E também eles são castigados. E no capítulo 7 há algo que acontece. Capítulo 7, versículo 13, e não está aqui, mas eu vou ler rapidamente. Diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Mais à frente, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tomou então Samuel uma pedra, versículo 12, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, Deus não só faz regressar o símbolo da sua presença, a arca, para o território do seu povo, como também, quando o povo se volta para Deus em arrependimento, Deus derrota os filisteus. E temos este versículo que vemos talvez em algumas canecas, em alguns postais. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas e depois daqui? E a partir de aqui, o que é que vai acontecer? Então vamos ler 1 Samuel 8,
Diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atenda à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atenda à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel, e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Vamos orar. Querido Deus, queremos agora estar perante a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Senhor, que o Teu Espírito nos possa guiar em toda a verdade daquilo que Tens para nos dizer esta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o capítulo 8 torna-se estranho, ou chocante até, tendo em conta o capítulo 7. Mas já vamos ver por aqui. Ou seja, primeiro encontramos um povo que quer fazer tudo para mudar. Eles querem uma grande mudança nas suas vidas. Uma grande mudança. Não sei se alguns de vocês já viram o filme A Gaiola Dourada. Um filme que retrata a vida imigrante de uma forma cómica e dramática e bastante interessante e até real. Até real. Creio que muitos imigrantes se conseguem relacionar com aquilo que vem nesse filme. Mas vemos várias personagens nesse filme que querem mudança a todo o custo e a qualquer custo. Porque é difícil viver enquanto imigrante. E nesse filme vemos algo interessante que é os mais velhos, ou seja, é uma família, marido e mulher que têm 2 filhos, e os pais têm uma perspectiva acerca de ser imigrante, que é, eles não querem abdicar do português que há em si, da sua identidade portuguesa. Está tão vincada. Ou seja, o seu maior desejo, enquanto em França, é ser português. Mas querem voltar para Portugal. Os filhos já é diferente. Os filhos querem a qualquer custo ser franceses. Eles querem a qualquer custo ter aquela identidade do local onde eles estão. Isto no filme, claro. Mas no versículo 3, o que é que nós lemos? Nós lemos acerca de família. E é interessante que Eli tinha os seus filhos e os seus filhos faziam coisas muito más. E Samuel parece ter seguido as pisadas de Eli.
Os seus filhos desviaram-se completamente. No versículo 3, nós lemos: os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Ou seja, são filhos que estão focados no dinheiro, na corrupção, e não querem saber daquilo que é correto, não querem saber da palavra de Deus. Ou seja, eles não podem ser juízes. Como é que eles podem ser juízes? Bem, talvez em Portugal, com alguma corrupção. Mas o povo rejeita estes filhos. E se calhar podemos dizer assim: bom, o povo até tem alguma razão em rejeitar estes líderes que Samuel escolheu. E se calhar, eu creio que aqui Samuel talvez se tivesse esquecido de algumas coisas importantes da sua vida. Samuel não foi escolhido pelos seus pais. Não foi o pai de Samuel que pensou assim: eu vou ter um filho desta minha esposa, que não consegue ter filhos, e ele vai ser sacerdote e juiz. Não foi a sua mãe que se lembrou: eu vou ter um filho e ele vai ser sacerdote e juiz. Muito menos ele e o sacerdote em funções, que pensou assim: os meus filhos não servem, alguém virá aqui entregar-me uma criança que será o sacerdote. Nada disto aconteceu. Então porquê que Samuel está aqui a passar aos seus filhos algo que não é seu para passar? É Deus que deve escolher. Mas se calhar o povo de Deus os líderes religiosos podiam ter chegado ao pé de Samuel e ter dito: olha, Samuel, Deus já disse, Deus já deu provisão para um rei. Deus já falou na sua palavra que iríamos ter um rei eventualmente. E que tal se pedíssemos a Deus que escolhesse um rei para nós, para nos ajudar a viver melhor para Ele? Um rei segundo o seu coração. Por que não, Samuel? Por que não? Mas não foi isto que eles disseram. Não foi isto que eles disseram. Eles queriam um rei que os ajudasse a viver vidas iguais às outras nações. Queremos ser iguais. Queremos apagar aquela distinção que há entre nós e as nações. Queremos apagar essa distinção. Queremos ser como os outros. Samuel leva a coisa a peito. Ele acha que é uma rejeição pessoal. E ele depois ele faz algo que, enquanto juiz, ele deve fazer. E ainda bem que ele o fez. Ele vai orar a Deus. E antes de ele orar, há pelo menos 2 aspectos que devem encorajar Samuel e que nos podem encorajar a nós também. Em primeiro lugar, no versículo 4, os anciãos vêm ter com Samuel. Ou seja, Samuel continua a ser a pessoa de referência. Samuel continua a ser visto como um intermediário entre o povo e Deus. Eles vão a Samuel. Em segundo lugar, versículo 5, o povo vê uma distinção entre Samuel e os seus filhos. Ou seja, não é tudo farinha do mesmo saco. Há uma diferença. E ao ver os seus filhos a serem corruptos, o povo consegue dizer assim: não é assim que Samuel vive. E eu creio que isto deve ser encorajador para Samuel. Se és cristão, talvez te possas identificar com o povo que quer ser igual às outras nações. Porque é difícil viver de uma forma distinta, de uma forma separada das pessoas que estão à nossa volta. É difícil viver com outros valores, com outras prioridades e prioridades que definem as nossas escolhas em relação àquilo que fazemos, quando o fazemos, onde vamos, como investimos o nosso dinheiro, como investimos o nosso tempo, tudo isso. E às vezes é difícil viver de forma separada, de forma distinta. Em que alturas tens alguma vergonha de ser cristão? No filme Gaiola Dourada, uma das cenas mais dramáticas é quando o filho tem vergonha da sua mãe. Porque a sua mãe é concierge, é porteira, é portuguesa e é apenas porteira de um edifício.
E ele vai com a rapariga que ele gosta, que é francesa, e ele passa pela sua mãe. E ele não diz que é a sua mãe. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. E o povo, se calhar o povo, eles querem ser iguais aos outros. É quase um pedido razoável do povo. Porquê? Porque temos um povo dividido em tribos. As 12 tribos de Israel. Temos um povo dividido que está a guerrear muitas vezes contra nações que estão unidas sob um rei. Então, talvez até seja razoável. Por vezes os nossos pedidos a Deus, ou as nossas decisões, estão assim cobertas ou vestidas de razoabilidade. Parecem razoáveis, parecem bom senso. Mas o problema é a motivação. É o que está escondido por baixo. E quando no fundo é algo que não agrada a Deus. E Samuel, ele vai a Deus, ele ora, e a resposta de Deus é bastante interessante. Ele diz assim: Samuel, aquilo que o povo está a fazer é rejeição, mas não é rejeição a ti. É rejeição a mim. O povo está-me a rejeitar a mim. Versículo 7. Não te rejeitou a ti, mas a mim para eu não reinar sobre ele. E Deus dá 3 informações sobre esta rejeição. Em primeiro lugar, versículo 8, não é nada de novo. Ou seja, já aconteceu no passado. Versículo 8, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Há um histórico de rejeição. Desde o seu início enquanto nação aprisionada no Egito, libertada para servir a Deus, chegamos ao deserto e eles estão a desobedecer a Deus e estão a rejeitar Deus. Não é nada de novo esta rejeição. Versículo 8 ainda, não é algo neutro. Não é algo neutro. Quando alguém diz que já não ama a Deus e quer deixar Deus, ou quando o povo aqui diz que rejeita Deus, há algo que acontece automaticamente porque nós não somos neutros. Nós servimos outros deuses. É isso que Deus diz no versículo 8. A mim me deixou e a outros deuses serviu. É algo automático. Nós não somos neutros. Alguém uma vez disse que todos somos adoradores por natureza. Todos adoramos alguma coisa. Se não estamos a adorar Deus, estamos a adorar outra coisa qualquer. Não é nada de novo, não é algo neutro e envolve perda. Versículo 9. Deus diz: explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Ou seja, há algo que se vai perder nesta mudança. O povo pede uma mudança e antes de Deus proceder à mudança, Ele dá um aviso. Dá aquelas letras pequeninas, não os efeitos secundários. Mas quando vêm os vendedores à nossa porta, para mudarmos de companhia de energia, telecomunicações, quando querem que mudemos de casa, o que é que precisa de acontecer para haver mudança? Nós precisamos de ver benefícios, não é? Um preço mais barato, mais canais, precisamos de ver alguns benefícios. Mas, e normalmente as coisas más não são ditas, não aparecem, só aparecem mais tarde. Imagina que queres mudar de emprego, fazer uma grande mudança na tua vida. Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de carro, mudar de escola, mudar de curso. Imagina que alguém te diz todas as coisas más que vão acontecer com essa mudança. Essa mudança, no fundo e a longo prazo, não vai ser boa para ti. Não vai ser boa. E há alguém que te diz tudo aquilo que vai acontecer de mal. Mas a curto prazo, continua a ser apelativo para ti por alguma razão. Mas a pessoa está-te a dizer: olha, a longo prazo tudo isto vai acontecer, que não vai ser bom. Como é que vais decidir? Como é que vais decidir? Então o povo quer mudar, o povo quer uma mudança. E até ali ajudou o Senhor, mas a partir dali como é que vai ser? Versículos 10 a 18, vemos tudo aquilo que se vai perder. Sabia que pode estar a perder mais de 1000 euros por ano? Poupe milhares de euros transferindo o seu crédito à habitação. Isto é um anúncio agora que se vê muitas vezes. Ou consolide todos os seus créditos para não estar a perder dinheiro.
esta sensação de perda, de estar a perder por algo melhor, é algo que nos acontece várias vezes, quando estamos num concerto. E achamos assim, bom, se eu for para ali, eu consigo ver e ouvir melhor. E vamos. Mas ficamos pior que aquilo que estávamos. Ou isto acontece muitas vezes, quando estamos na fila do supermercado. E abre uma caixa. E nós pensamos assim, é agora. E de repente aparece alguém no corredor com um carrinho cheio de compras, nós mudamos, perdemos o nosso lugar e ficamos ainda piores que aquilo que estávamos. Quando saímos mesmo do nosso emprego e vamos para outro, parece muito melhor, mas no fundo acaba por ser pior. E ficamos a lembrar aquilo que tínhamos e aquilo que perdemos. Telecomunicações, então. Afinal a Mel era bem melhor, ou afinal a Vodafone, ou afinal com a nós eu não tinha este problema. Ou seja, aquele momento em que tu sais de um sítio e mudas e apercebes-te, eu não devia ter saído de onde estava. E pensamos naquilo que acabámos de perder. E Samuel descreve ao povo tudo aquilo que eles vão perder. E há uma palavra que é repetida 4 vezes. Tomar. Não a cidade de tomar, mas tomará. Ficará sem. Versículo 11. O que é que o rei vai tomar para si? Qual será a exigência da monarquia? Versículo 11. Tomará os vossos filhos. Versículo 13. Tomará as vossas filhas. Versículo 14. Tomará o melhor das vossas lavouras. Versículo 16. Tomará os vossos servos. A monarquia tem um preço a pagar. É preciso pessoas. É preciso muitas pessoas. E nós sabemos os nossos governos. E o curioso é que as pessoas no governo têm vindo a aumentar. Parece que cada vez o governo precisa de mais pessoas a trabalhar para si. E da mesma forma, se queremos um rei, precisamos de um exército. Precisamos de soldados. Para termos soldados, precisamos de pessoas. Precisamos de homens. Precisamos de filhos. Tomará os vossos filhos. O rei precisa de terrenos para se instalar, para instalar o seu exército, para instalar todos os seus criados e criadas, que são as filhas do povo. Então Deus diz, o rei vai tomar os vossos filhos, vai tomar as vossas filhas, vai tomar o melhor das vossas colheitas, porque o rei e toda a sua equipa precisa de comer. Vai tomar os vossos servos para servir no palácio, para servir a monarquia. E isto é algo natural. Isto é tirando o facto de que o rei poderá vir a ser um tirano. Não, isto é mesmo sendo um bom rei. Porquê? Versículo 11 diz, é o direito do rei. É o direito do rei ter todas estas coisas. É o preço da monarquia. É mão de obra, propriedades e comida. E tudo isso vai sair do povo. Vai ser o povo que vai ter de entregar isto. Ou seja, há consequências. Mas a pior consequência, eu creio que está no versículo 18. O Senhor não vos ouvirá naquele dia. O capítulo 7 está esquecido em como Deus batalha as guerras por Israel. Deus dá as vitórias. E agora temos um povo disposto a perder tudo isto para ter um rei. Eles querem ser... É o mais curioso, é que eles querem ser como as nações derrotadas. Nós normalmente queremos ser como os vitoriosos. Aquele povo quer ser como as nações derrotadas por Deus. E parece incrível que eles estão esquecidos de quem Deus é e das suas promessas. Eles estão dispostos a perder descendência e a perder terra. E a perder sustento. O que é que Deus prometeu a Abraão? Prometeu descendência. Vai para uma terra que quê? Que tem sustento, que mana leite e mel. Deus prometeu isto. Eles agora querem abdicar daquilo que Deus lhes deu. A mudança para longe de Deus traz perda. Qualquer coisa ou pessoa que coloquemos no seu lugar vai tirar de nós. Quantas pessoas não perdem a família por causa do emprego? Quando colocam o emprego acima de tudo e acabam por perder a família, perder a esposa, perder os filhos. Quantas pessoas não perdem por causa da droga, por causa do álcool? Perdem financeiramente, perdem família, perdem saúde. Quem é que nós queremos como rei sobre as nossas vidas?
Até ali ajudou o Senhor, mas a partir dali, um povo que quer mudar, quer deitar tudo a perder. Um povo que precisa de alguém que vá à frente. E nos versículos 19 a 22, vamos ver quem é que vai à frente. A nossa filha mais nova, a Maria, desenvolveu um hábito perigoso. E é sempre mau quando as crianças desenvolvem hábitos perigosos. Quando trazemos comida para a mesa, nós dizemos: o tacho está quente, ou a frigideira está quente, não lhe toques. E os outros faziam isto mais ou menos, mas ela parece que é mesmo de propósito. Assim que nós dizemos isto, está lá à frente, ela toca. Ela tem a informação que precisa para tomar uma decisão para não se magoar. Mas ela não age de acordo com a informação que nós damos. A informação é verdadeira, mas ela não quer saber. E toda... Ana está-se a rir, porque é verdade. Ou seja, na nossa natureza é também assim. As pessoas podem nos dar factos verdadeiros acerca de uma decisão que temos de tomar. E mesmo assim nós podemos tomar uma decisão contra todos os factos, contra toda a verdade que acabamos de ouvir. O facto do fumador ouvir acerca dos malefícios que é fumar não significa automaticamente que ele vai deixar de fumar. A pessoa que bebe, a mesma coisa. A pessoa que come muitos doces, o colesterol elevado, o diabético, etc. Apesar de ouvirmos factos verdadeiros, não quer dizer que isso leve a mudança. Não basta ouvir. E é interessante que há um verbo, ouvir, é usado nesta passagem, ao longo de todo deste capítulo, que é usado 3 vezes, que é semelhante a uma palavra em hebraico que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. O Shema, que aparece em Deuteronômio 6. Antes de Moisés recapitular os 10 mandamentos, Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim: ouve, Shema, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Ou seja, este verbo ouvir é mais do que ouvir. É um ouvir que envolve uma ação. Não é apenas ouvir e depois tomar outra decisão. É ouvir e fazer de acordo com aquilo que foi dito. Antes de termos os 10 mandamentos, é interessante que Moisés diz quem é Deus. Ou seja, diz que Deus é o único, que só Ele é Deus e por isso só Ele deve ser adorado. Só Ele deve ser adorado. Ou seja, esta ideia de que podemos ter outra pessoa a governar a nossa vida, ou outra prioridade a governar a nossa vida, ou outra ideologia a governar a nossa vida, vai nos fazer perder. Vai nos fazer perder. Porque há um só Deus, Deus é o único e só Ele deve ser adorado. Ele é o único que não começa por nos tirar coisas. Ele é o único que não começa por nos tirar coisas. Mas o que é que temos aqui? Temos aqui um povo que se recusa a ouvir. E, no entanto, Deus diz a Samuel: ouve o povo. Versículos 7 e versículos 9. Ouve o povo, Samuel. Mas o povo não ouve a Deus. Então temos um povo com surdez seletiva, um juiz com complexo de vítima e um Deus disposto a ir à frente. Porque Deus já tinha planeado para um rei para o seu povo. Deus já tinha planeado. Deus já tinha ido à frente. E já tinha pensado nisso. Um dia iria haver um rei. O que é que queremos? Quem é que está a governar as nossas vidas? Será Deus? Será a família? Será a esposa ou marido? Será filhos? Será emprego? Será hobbies? Se nós tirarmos Deus do seu lugar, todas as outras coisas vão tirar coisas de nós. Vão tirar. Ou seja, Deus está sempre à frente e Ele caminha sempre à frente. Ele não nos chama para o servir sem antes nos servir primeiro. É Deus que nos serve primeiro. Ou seja, Ele caminha à nossa frente. Nós somos chamados a servir a Jesus porque Jesus caminhou primeiro para a cruz e nos serviu. O Filho do Homem não veio para servir, mas veio para entregar a sua vida por nós. É difícil viver enquanto cristão.
assemelha-se um bocadinho à vida imigrante. Porque parece que estamos agora num local que já não é o nosso local, mas estamos lá. E as pessoas à nossa volta vivem de maneira diferente, com outros valores, com outras prioridades, com outras decisões. E às vezes é difícil. E às vezes se vamos lá fora, vamos com alguma vergonha. Ou então recolhemos para uma bolha evangélica e ficamos apenas aqui e não interagimos com lá fora. E ambos estes extremos são maus. E torna a vida cristã difícil. Mas não troques Deus. Não deites tudo a perder. Fica com Jesus. Ele é o único rei que não tira coisas. E este era o rei que Deus tinha idealizado. Não é um rei que vem tirar filhos, filhas, propriedades. É um rei que vem dar. E Jesus dá-nos uma família melhor. Uma família com laços mais fortes do que os laços de sangue. Jesus dá uma herança. Ele dá-nos um lugar para nós estarmos com Ele, gratuitamente, eternamente. Ele é o único rei que deu a sua vida na cruz por nós. Nenhuma outra coisa vai fazer isso por nós. Nenhuma outra pessoa vai fazer isso por nós. E por isso agora nós podemos consagrar todo o nosso ser a Ele. Que seja essa a nossa resposta. Vamos orar. Senhor e Pai, damos-te graças, Senhor, pelo Teu amor por nós. Apesar da nossa desobediência, apesar do nosso pecado, apesar da nossa vontade de querermos ser como os outros. Agradecemos pela Tua palavra que nos apresenta a verdade, nos apresenta algo histórico que aconteceu e que é ao mesmo tempo trágico, em que o Teu próprio povo não consegue olhar para trás, não consegue ver-te em ação na sua história, a libertar-te de outras nações, a trazer-te para uma terra boa, a querer dar tudo aquilo que precisas. Mas ao mesmo tempo olhamos para as nossas vidas e vemos que nós também somos assim. E falhamos em olhar para trás e ver a Tua fidelidade nas nossas vidas, em ver todas as alturas em que nos conduziste, em que nos direcionaste, em que sentimos o Teu amor e a Tua paz. Mas acima de tudo, falhamos em olhar para trás e ver aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Senhor, que isso possa ser o nosso alimento a cada manhã, o nosso motor que nos impulsiona para cada manhã levantarmos da cama. E seja qual for a mudança que está a ocorrer, seja qual for a alteração do estado do país em que vivemos, possamos viver com alegria e com confiança que Tu estás no trono e que Tu continuas no trono e que Tu és o Rei a quem nós nos podemos submeter com alegria e com generosidade também. Agradecemos-te e entregamos mais uma vez este tempo nas Tuas mãos, que nos possas abençoar aqui, aqueles que nos estão a ver. Senhor, pedimos também a tua proteção nestes tempos difíceis. Mas acima de tudo agradecemos-te por Jesus. Agradecemos porque Ele é o Rei que nós precisávamos. E é em Seu nome que nós oramos. Amém.